Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Quem nunca ouviu a expressão "para Deus não existe pecadinho ou pecadão"? Acho que todos já ouviram, né? Mas será que isso é verdade? De onde tiraram essa ideia? De onde tiraram essa afirmação? Será que para Deus realmente não existe tamanho de pecado, são todos iguais? E por que as consequências são tão diferentes? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você se interessou pelo assunto, já deixa aí seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e vamos pro vídeo. Antes de respondermos a pergunta se para Deus existe pecadinho ou pecadão, a gente precisa entender de fato o que é pecado. Na Bíblia ele aparece com dois significados diferentes: errar o alvo ou transgredir ou transgressão. Errar o alvo significa não acertar a direção apontada por Deus, como seguir no caminho errado. E transgressão significa ir além, ultrapassar os limites impostos por Deus. Lá em Tiago 2,10 a gente vai ler o seguinte: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Muitos cristãos interpretam esse texto dizendo exatamente isso, que para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que um único pecado é o suficiente para condenação, porque se a pessoa cometer um único pecado, ela já desobedeceu a Deus. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que se a pessoa cometer um pecado, ela já está condenada e já depende de Jesus Cristo para ser salva, para ser perdoada. Lá em Êxodo, lá no iniciozinho da Bíblia ainda, quando o povo estava lá no deserto e construiu aquele bezerro de ouro, cometeu o pecado da idolatria, olha o que Moisés falou para eles em Êxodo 32:30. Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Perceba que Moisés está dizendo que o pecado que eles cometeram foi um grande pecado. Em Levíticos 24, o próprio Senhor cita para Moisés uma relação de pecados e com ela as suas condenações, as suas sentenças. E para cada pecado ele determina uma sentença diferente. Ou seja, Deus estabelecendo sentenças diferentes mostra que o pecado tem tamanho diferente. Agora, olha o que Jesus responde para Pilatos lá em João 19, 10 e 11. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Aqui Jesus deixa claro que o pecado de Judas, que entregou ele, que traiu ele, é maior do que o pecado de Pilatos. Se o pecado de Judas é maior do que o pecado de Pilatos, logo o pecado de Pilatos é um pecado menor. Lá em 1 João 5, 16 e 17, olha o que João fala. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. É interessante a gente perceber que aqui João ele separa o pecado em dois tipos: pecados que não levam à morte e pecados que levam à morte. E é óbvio que ele está falando que os pecados que levam à morte são pecados de maior gravidade. Inclusive, ele recomenda que nem se ore por essas pessoas que cometeram esse pecado. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre esse texto de João. Galera, existem vários versículos bíblicos que falam sobre tamanho de pecado, sobre um grande pecado, um pecado maior. Eu não peguei todos na Bíblia, claro, senão o vídeo ia ficar gigante. Eu peguei aqueles que eu entendo ser mais relevantes. Mas é só a gente olhar para as consequências dos pecados, né, para a consequência de um pecado que uma pessoa comete, que a gente vai ver que, de fato, sim, existem pecados mais graves e pecados menos graves. Existem pecados que têm uma consequência enorme e existem pecados que não vão ter praticamente nenhuma consequência, fisicamente falando. Então, existe sim pecadinho e pecadão. Existem pecados maiores e pecados menores. Agora, o que a gente precisa entender é que, independente da gravidade do pecado, todos levam à morte eterna. Todos carecem da cruz de Cristo, do perdão de Jesus Cristo. E só Jesus tem poder para salvar.
Só Jesus pode perdoar pecado. Então, independente do pecado, da quantidade de pecado ou da gravidade de pecado que a pessoa cometer, seja um assassino, um serial killer ou alguém que só de vez em quando conta uma mentira, os dois estão condenados sem Cristo. É isso que às vezes eu acho que confunde as pessoas. Elas acham que porque todos os pecados precisam ser perdoados por Jesus, todos têm o mesmo tamanho. Se a pessoa cometer um pecadinho apenas, ela já está condenada, como Paulo fala lá em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Independente do pecado, o seu salário é a morte. A sua consequência é a morte eterna. Por isso todos, sem exceção, carecem do perdão de Deus, o perdão de Cristo que já cumpriu a sentença na cruz do Calvário. Pensando bem, vamos perceber que nós precisamos buscar não cometer pecado, nenhum deles, seja grande, seja pequeno, seja com grande consequência ou com pequena consequência. Precisamos fugir do pecado, não só por medo das suas consequências, mas por amor a Deus, assim como já dizia Davi no Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Nós precisamos demonstrar o nosso amor por Deus, guardando os seus mandamentos. Aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, esse é o que o ama. O meu desejo é que Deus nos ajude a cada dia a errar menos e acertar mais, que a gente possa se manter de pé e que se a gente cair, que a gente levante logo, que a gente se conserte e que a gente busque a cada dia se fortalecer no Senhor. Que para isso Deus nos ajude, Deus nos capacite. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você curtiu, eu te peço que não deixe de dar o seu like, isso vai me ajudar bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana eu posto um vídeo que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até o próximo vídeo.